de quarta-feira, né? E as nossas aulas serão de geografia e de matemática, certo? E nós vamos começar pela matéria de geografia, né? Que nós estudamos na aula passada, falando, né, sobre o clima e a vegetação, né, da região norte, né? Então a gente vai resumir aqui um pouco sobre cada uma delas, né? Sobre o clima, né, e a vegetação, né? Vamos começar pelo clima. Então, o clima da região norte, né, é equatorial, apresenta temperaturas elevadas, né, durante o ano. Então, a região norte, ela apresenta um clima mais úmido do Brasil. São características de chuva. Lê aqui nesse quadradinho, né, da página 38, né, que fala sobre esse clima da região norte. Olha só. A região norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de fortes chuvas. São características as chuvas de convenção ou de hora certa, que em geral ocorrem no final da tarde e se formam da seguinte maneira: com o nascer do sol, a temperatura começa a subir, ou seja, aumentar em toda a região aquecimento que provoca a evaporação. O vapor de água no ar se eleva, formando grandes nuvens. Com a diminuição da temperatura causada pelo passar das horas do dia, esse vapor de água se precipita, caracterizando as chuvas de hora certa, né? Agora nós vamos falar sobre essa vegetação, né? A vegetação da região norte. Olha só. Como sabemos, a região brasileira mais extensa é norte. Nela existe a maior floresta equatorial do mundo. Possui também grandes áreas florestais preservadas, onde podemos encontrar cerrados, campos e vegetação litorânea. Mas a principal é a floresta amazônica, que abrange aproximadamente 80% da região norte. A floresta amazônica possui distinções quanto à formação vegetal, que varia de acordo com a altitude do relevo. Em razão disso, a Amazônia é classificada em 4 tipos, né? Que vocês vão observar agora. Tem a mata de Igapó, né? Que é a vegetação que ocupa a parte mais baixa de relevo, permanente alagados pelas águas dos rios. Tem também a mata de várzea, né, que é a vegetação que ocupa áreas mais elevadas, que sofrem inundações durante o período de cheias dos rios. Tem também as florestas semiúmidas, que corresponde a um tipo de vegetação de transição entre outros biomas. E tem também a mata de terra firme, né, que é a vegetação que se localiza em áreas livres das cheias dos rios, onde as maiores árvores em copas enormes aparecem, certo? Que é como vocês estão vendo aí as imagens de cada uma delas, certo? Nós vamos falar agora sobre a biodiversidade, né, da floresta amazônica. Olha só. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e apresenta a maior concentração de biodiversidade do planeta. Nela existem milhares de espécies de animais e plantas. Muitos estrangeiros têm interesse em conhecer as belezas desse extraordinário ecossistema, onde há muitas riquezas, como as matérias-primas vegetais, das quais os povos tradicionais da região tiram seu sustento. Mas, se essa exploração for desordenada, todos esses recursos naturais podem se esgotar, certo? Agora, né, nós vamos lá para a nossa atividade, né, que na primeira questão vocês vão colocar verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo. Onde vocês acharem que está correto, né, é a verdadeira. E a errada é a falsa, certo? Então, vocês vão colocar a letra V ou F. Na segunda questão, vocês vão observar essas imagens e vocês vão escrever as características do tipo de mata que encontramos na floresta amazônica. São 2 matas, né? E vocês vão separar elas e vão dar o significado delas, ok? Na primeira imagem é a mata de várzea e você vai colocar o nome mata de várzea embaixo da imagem e do lado vocês vão dizer as características dela, certo? Na outra imagem, né, é a mata de Igapó, certo? Você vai escrever o nome dela embaixo da imagem e do lado vocês vão dizendo aí as características dela, tá bom? A terceira questão, vocês vão escrever o nome, né, que está sendo pedido aí, dos tipos de vegetação
que aparece na região norte. Então, lá no texto, né, vocês vão observar quais são os tipos, né, de vegetação da região norte e vocês vão escrevendo aí, ok? E continuando, né, sobre a leitura, né, agora nós vamos falar sobre a economia da região norte. Ela tem o extrativismo animal, o vegetal e o mineral, certo? E isto é a extração de produtos da natureza, certo? Vamos fazer a leitura, né, sobre cada um desses, né, o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o mineral, certo? Para vocês fazerem a atividade seguinte. A gente vai resumir um pouco sobre cada uma delas, né? No extrativismo animal, representada pela caça e pela pesca, vem provocando o desaparecimento de diversas espécies da fauna, né? O produto dessa atividade geralmente vem a completar a alimentação do habitante da região norte, dando-se em sua mesa, né, o arroz, a abóbora, feijão, milho, banana e etc, né? São vários, né? Agora sobre o extrativismo mineral. Por ser considerada uma região das maiores reservas minerais do mundo, o extrativismo mineral vem construindo uma importância cada vez maior e se baseia na extração mineral. Como, né? Vou dar alguns exemplos, olha só. Diamantes, alumínio, né? Petróleo. Então, o extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como o ouro, o ferro, a bauxita e a cassiterita. E agora a extração, né, vegetal. Essa atividade já foi muito importante para a região norte. Atualmente, a madeira é o principal produto extrativo. A atividade se concentra nos estados do Pará, do Amazonas e de Rondônia. Também são explorados o látex para fazer a produção da borracha, a castanha, né, que é aquela castanha do caju, são sementes oleaginosas, entre outros recursos, né? Certo? Agora vamos lá para a nossa atividade que vocês vão fazer. Tá na primeira questão sobre, olha só, vocês vão dizer qual é a base da economia da região norte, certo? Lá no texto está dizendo. Na segunda questão, no lado, né, no número 1, né, tem extrativismo animal, no 2, extrativismo vegetal e no 3, extrativismo mineral. Do outro lado, vocês vão colocar, se for o número 1, 2 ou 3 para cada atividade aí, ok? Na terceira, vocês vão encontrar o nome de algum vegetal extraído na região norte, certo? Aí o nome que vocês vão encontrando, vocês vão circulando, certo? Vocês vão encontrando aí o nome, né, de alguns vegetais, né, que são extraídos lá da região norte. Aí vocês vão procurando aí no diagrama e vão circulando as palavras, certo? A quarta questão está perguntando quais são os principais produtos agrícolas da região norte, certo? No texto também está falando sobre os principais produtos agrícolas, né? Então você vai colocando aqui quais são eles, certo? Na quinta, vocês vão responder quais são os principais produtos minerais, certo? Aí você vai dizendo quais são os principais produtos minerais e vai escrevendo aí, certo? A sexta, que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? Aí vocês vão escrevendo quais são essas indústrias que nós encontramos na Zona de Manaus. Certo? A gente está dizendo assim, devido à quantidade de floresta, o estado do Amazonas não é propício à criação de gado, mas em alguns estados desenvolvem-se a criação bovina. Quais são esses estados? Então, nessa questão vocês vão escrever somente os estados que têm a criação bovina, ok? A oitava questão das atividades econômicas. Qual delas que é mais prejudicada? Aí você vai dizer, tá bom? Pergunta da nona questão, vocês vão respondendo com as suas palavras. Olha só, devastamos a floresta
de forma ilegal, ou seja, né, estão fazendo coisas erradas, né? E o que você acha sobre isso? Aí você vai dizer aí com suas palavras o que você acha sobre essa ilegalidade, né, que acontecem, que algumas pessoas fazem na floresta, certo? Então, essa foi nossa atividade de geografia. Eu já te volto com a nossa aula de matemática. Até já!